Bora tretar? Aqui no canal Esporte Treta Oficial a gente treta bastante. Seguinte, tá rolando aí dizendo que o Neymar deu um tapa, né, no jogador Robinho Júnior e uma rasteira. Ninguém sabe se é verdade porque não tem foto, não tem vídeo, não tem nada, né? Aí tem uns que estão só dizendo que é normal, que não tem nada a ver, que isso é coisa de treino. Mas a questão é que o Robinho Júnior foi dar um drible no Neymar. E o Neymar não aceitou, né? Aí ele foi lá e disse que deu um pescotapa, uma chuteira, não sei, uma rasteira, quer dizer, uma rasteira. Uma coisa parecida, né? Aí, o que tu acha? Ele disse na imprensa que ele ia cuidar, né? Do Robinho Júnior, porque o pai dele tá preso, né? Aí que ele ia cuidar dele. Mas ele não disse em que sentido, né? Ia cuidar dele, né? Se era só no conselho, se era na tapa, né? Acho que ele começou pela tapa, pelo visto, né? Respeita, né? Mandou respeitar ele, né? Porque ele se acha, né? O dono do Santos, né? Aí ele pega, o moleque vai lá, dá um drible nele, ele não gosta. Aí o pessoal estão dizendo aí, uns estão concordando que isso é cor de jogo, tem esse negócio mesmo de um arranca-rabo pra cá, arranca-rabo pra lá. Mas se o Neymar for parar para pensar, ele também já deu drible em muita gente, né? E neguinho não deixava para lá, né? Ninguém ia lá revidar, né? Porque ele levou um drible e ia sentar a mão no outro, né? Que nem ele fez. Então, assim, o negócio tá tão quente lá no Santos, que tá igual aqui em Manaus, né? Quando tá quente, quente, ninguém consegue pisar no asfalto, que parece que vai derreter o asfalto. O sol daqui é tão quente, e a gente olha pro asfalto, parece que ele tá mole, mas não tá não. O asfalto é bom. Pois é. Então, é assim que tá a situação lá no Peixe, lá no Santos, né? Porque assim, o cara se acha dono do clube, né? O Neymar deixou o Santos pequenininho. O Neymar pequenou o Santos, né? Hoje em dia o Santos tem um dono, né? Não é no papel, que nem os outros aí vendem os clubes, a Via SAF, essas coisas todas, né? O Neymar, ele virou dono do Santos, né? O Neymar virou dono do Santos. Ele acha que ninguém pode dar um drible nele, que é desrespeito. Por que é desrespeito? O jogo do moleque não é esse? O jogo do cara não é esse? Não é lá drible? Ele foi driblar pra fazer a jogada dele. E aí, o cara não gostou? Não pode? É proibido? Então, todo mundo que driblar ele num jogo, quando ele for jogar, ele tem que meter a tapa, né? Porque ele não aceita ser driblado. Ele tem que meter a tapa nos outros jogadores também. Bora ver se ele vai ser machão, né? E sair dando tapa em quem der drible nele no jogo, né? Porque é proibido driblar o Neymar, né? Um companheiro de time dele foi fazer, ele meteu a mão. Cuidado aí, viu? Tu que não é companheiro de time do Neymar. Se tu driblar ele senta a mão, viu? E dá rasteira também, pelo visto. E senta a mão e dá rasteira. Todos dois. Eu não sei se é pisco-tapa, se é tapa, né? Mas ele tá. Estão dizendo por aí que ele deu lá um tapa e uma rasteira no moleque. Então, é assim que tá a situação do Santos, cara, com o Neymar. Aí você pega e me diz que um cara desse é ídolo? Como é que um ídolo faz isso? Como é que um cara que se acha ídolo, né? Como é que o cara se acha ídolo e toma esse tipo de atitude? Hã? Me diz aí, torcedor que puxa o saco do Neymar. Me diz aí. Como é que o teu ídolo, o cara que tu fica aí puxando o saco dele, que nem te conhece, sabe nem que tu existe? Me diz aí. Me diz aí como é que um cara desse pode ser ídolo. Me diz aí, jogadores, comentaristas que também puxam o saco do Neymar. Fala a verdade mesmo. Isso é atitude de um cara que se diz ídolo, né? Porque ele se diz ídolo. Pra mim nunca foi, nunca vai ser. E eu não tenho ídolo, como eu já falei. Então, me diz aí. Isso é atitude de um cara que se diz ídolo? Que a imprensa nojenta aí, que puxa o saco dele, diz que ele é ídolo? Que comentarista também, que diz que ele é ídolo, né? Que é ídolo do país? Não, ele não é ídolo do país. Não. Quando você é ídolo de um país, você tem que mostrar
na seleção brasileira, né? Que você pode ser um ídolo de um país, né? Por enquanto ele não é ídolo do país, do Brasil, né? Aí tem que respeitar os ídolos. Fala aí, cadê o santista babão aí que fica aí babando aí o Neymar? Ele tá certo aí em ficar dando tapa no cara porque foi driblado? O ego dele é muito grande pra aceitar o drible que ele levou? Ele tem que ser driblado mesmo, cara. E o moleque tem que chegar lá e fazer de novo, de novo, de novo, de novo. Quantas vezes ele quiser. Porque ele é jogador do Santos também, né? Mas o negócio tem um patrão, né? O Neymar é patrão. É isso aí, galera. Deixa tua opinião. O Neymar tá certo em dar lá o tapa ou a rasteira no moleque que estão falando que ele deu? Ele tá certo em fazer isso? Deixa aí nos comentários. Se inscreve, segue, curte, tá? E me segue nas outras redes sociais também, tá? Kawaii, Instagram, Facebook, tá bom? É nóis, até a próxima e tchau.